trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Nós estamos estudando história dos hebreus. Por que Deus escolheu a nação de Israel? Qual o propósito de Deus? E nós vamos estudar dentro da história. Olha que coisa maravilhosa. E eu parei no bloco anterior falando sobre quem são os filhos de Deus. Então, pode ser anjos? Até pode. Mas vamos ver um contexto para ver por que nós entendemos que não são os anjos? Vamos ver? Mateus capítulo 22, versos 29 e 30. Mateus 22, versos 29 e 30. Olha só o que Jesus diz. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então vamos entender isso aí. Ora, se lá no céu não tem casamento, nem se dão em casamento, significa que os anjos não têm relação. Os anjos não têm sexo. Não tem anjo e anja, masculino e feminino. Não tem. Anjos são criados assim, eles não se multiplicam. Eles não se multiplicam. Deus criou um tanto de anjo e é o tanto que existe até hoje. Não é o caso da raça humana que Deus criou e em Gênesis 1 e 28 mandou multiplicar. Mandou multiplicar. Ou seja, de um casal, hoje nós estamos em 7 bilhões de habitantes. Não é verdade? Então os homens multiplicam por meio do relacionamento, as mulheres geram. Anjo não. Anjo não se casa e não se dá em casamento. Então, se Deus fez uma quantidade, ele fez, aliás, uma quantidade X de anjo, é a quantidade que existe até hoje. Que existe, ele não se multiplica. Logo, partindo do que Jesus, a maior autoridade do assunto, ensinou, logo, aquela citação de Gênesis 6 e 2, nós temos que interpretar filhos de Deus como as pessoas que temem a Deus. As pessoas que temem a Deus. E quais eram as pessoas que temiam a Deus? Os descendentes de Sete, que nós estudamos na aula passada. Os descendentes de Sete temiam a Deus. E quem são as filhas dos homens, ou seja, filhas daqueles que não temem a Deus? Os descendentes de Caim, que nós chamamos caimita. Então, na terra, nós temos dois grupos. Nós temos os descendentes de Caim, que são os filhos dos homens, ou as filhas dos homens. E os descendentes de Sete, que são os filhos de Deus, a linhagem que teme a Deus. Mas então, o que aconteceu se tem uma linhagem que teme a Deus, que são os filhos de Deus, e uma linhagem que não teme a Deus? Por que Deus resolveu exterminar, matá-los afogados nas águas do dilúvio? Por quê? Porque houve uma corrupção. Ou seja, os filhos dos que temiam a Deus, a linhagem de Sete, a linhagem piedosa, começou a se relacionar, a se misturar com aquelas mulheres que não temiam a Deus. Tomaram para si de todas as mulheres que escolheram. Então o que aconteceu? Houve uma corrupção. Não tinha mais pessoas temendo a Deus, porque se corromperam com os ensinamentos daqueles que não temiam a Deus, com aquelas mulheres, enfim. E aí, Deus viu que houve uma mistura, que não dava para saber mais quem era filho de Deus e quem não era, porque misturou tudo. Imagina hoje nós temos a noiva de Cristo, a igreja é santa, a igreja foi comprada pelo sangue de Jesus, foi comprada, e Jesus alerta que como aconteceu nos dias do dilúvio, assim será na vinda dele. Olha o que Jesus também ensina, porque na época de dilúvio, Jesus fala assim, casavam e davam-se em casamento, e não perceberam, até que veio o fim. E Jesus fala a mesma coisa da sua vinda. Fala, olha, da mesma forma vai ser na minha vinda. Da mesma forma.
As pessoas estão comendo, bebendo, dando em casamento, estão se misturando, se dando em casamento, misturando tudo. É essa a expressão de Jesus. E aí? Não, mistura quem é filho de Deus, ou seja, os tementes a Deus, se misturarem com aqueles que não temem a Deus, que não têm compromisso com Deus, que vivem na mente humana, o que vai acontecer? Vai se corromper, se corrompe. A vinda de Jesus se dará em função disso. Olha o que Jesus falou, assim como foi, assim como aconteceu nos dias de Noé, que eles estavam se misturando todos, os que temiam a Deus com os que não temiam, e não perceberam. Então, é isso que levou à corrupção. Então não pode ser anjo que desceu do céu, filhos de Deus, como querem as testemunhas de Jeová, porque anjo não se multiplica, e aqui está falando que houve isso, Então, a interpretação correta que nós entendemos, com base no que Jesus ensinou, é que esses filhos de Deus são pessoas tementes a Deus. Agora vamos ver outro texto, Gênesis 6 e 12. Vou pedir para a Angélica colocar na tela, Gênesis 6 e 12. E diz assim, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Está vendo? Toda a carne havia corrompido. Não fala mais de anjos. Então essa mistura de quem teme a Deus, dos filhos de Deus, com aqueles que não temem a Deus, os filhos dos homens, leva à corrupção, leva à perdição. E aí Deus viu que só tinha uma família piedosa. Só Noé temia a Deus e sua família. Só Noé, mais ninguém. Então Deus, o que faz? Resolve terminar com aquela geração que estava corrompida. Não vai ser assim na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Por que Jesus vai tirar a igreja da terra, o sal da terra? Né? Porque assim, o que estava acontecendo nos dias de Noé, Jesus fala, vai acontecer na minha vinda. Porque queriam saber como se dará a sua vinda. Assim como aconteceu nos dias de Noé, que começaram a se misturar, será na minha vinda. Né? Comiam, bebiam, davam-se em casamento, e se envolveram com as coisas mundanas e não perceberam. Não perceberão a volta de nosso Senhor Jesus. Por isso que o crente tem que estar sempre orando e vigiando. Não é isso que a Bíblia ensina? Orai e vigiai, para não ser pego de surpresa. A verdade é para não ser pego de surpresa, porque pode acontecer. Se o crente não vigiar e orar, é um perigo. Então essa é a causa do dilúvio, a corrupção da humanidade, ou seja, a mistura dos que temiam a Deus com os que não temiam a Deus, tá bom? Então se alguém um dia chegar na sua casa batendo palma, uma testemunha de Jeová e entrar nesse assunto, você explica para ela. Você fala, não, olha, abra sua Bíblia em Mateus 22, 29 e 30 e vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casa nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Ora, anjos de Deus no céu. Se anjo não se casa e não se dá em casamento, então no versículo 6 e 2, a interpretação de filhos de Deus só pode ser a linhagem que temia a Deus.